Fala, cambada, tudo bem com vocês? Eu sou o Feri Andrade. Isso aqui é outro reviewzinho hoje pra poder falar de quê? Do novo álbum de inéditas da Taylor Swift, que eu estava com uma baita de uma curiosidade. Nego devia estar também agoniado pra poder ouvir logo. E vou falar que não me decepcionou em nada esse disco. E pra saber mais do que eu achei, vem comigo, depois na vinhetinha. Foi! Você que não é inscrito no Musicalize ainda tá vindo por causa da Taylor, tá vindo por causa de Lover, não se esquece de já chapar no like, de já colocar essa caceta dessa sinetinha aqui pra saber quando tem vídeo novo. Compartilha com os amiguinhos, compartilha com a família, compartilha com todo mundo que você gosta e comenta aqui embaixo pra poder falar o que você achou de Lover. Então vamos para, finalmente, o 7º disco de inéditas da Taylor Swift, Lover. E o primeiro pensamento que eu tenho ao ouvir o trabalho, que eu tive ao ouvir, comecei a formular toda essa minha ideia do review, é o seguinte: depois de um disco, digamos, mais mordaz, mais combativo, no caso o Reputation de 2017, aqui a Taylor ela volta a um terreno que ela domina melhor, pop mais romântico, mais incisivo, que foi inclusive o tipo de som que fez ela se tornar a superestrela que nós conhecemos. Aqui também me soa que ela tá fazendo uma espécie de declaração de amor próprio, ao mesmo tempo que também soa como um tipo de resposta para muitos críticos, para muitas pessoas que a caracterizam e a caracterizavam, ou começaram a caracterizá-la como sendo uma pessoa mesquinha, artificial, teatral, e muito disso uma imagem passada, talvez por causa do seu último álbum, da abordagem que ele teve, ao mesmo tempo como a mídia vem sempre, volta e meia pelo menos, abordando sua carreira e sua vida pessoal. Acho que as duas coisas ajudaram esse tipo de pensamento. Aquele álbum, aquela abordagem que ela teve em Reputation pode ter sido muito importante pra ela naquele momento. Pra ela se mostrar uma mulher forte, que ela não é tão boazinha assim, que ela não fica levando desaforo pra casa. Mas eu acho que essa persona acaba talvez sendo, em alguns momentos, um tom acima do que talvez a Taylor realmente quisesse passar, e muitas vezes parecia que não condizia muito com o que a Taylor representa de verdade. E eu digo isso, assim, eu não sou pessoa que conhece absurdamente, sou um ouvinte ocasional da Taylor, mas a impressão de ouvir aquele trabalho e pelas letras me passa isso. Às vezes, a gente cria máscaras para poder aplacar maus externos e internos, mas isso não significa que seja uma coisa totalmente benéfica para nós mesmos. Inclusive, várias vezes acaba sendo uma solução que não ajuda muito. E naquele disco, tanto liricamente quanto sonoramente, me soa assim, que aquele álbum ele meio que não soa tão harmônico, tão bem resolvido como outros grandes trabalhos da Taylor. E aí chegamos em Lover, que, na moral, qualquer pessoa que eu vi aqui, eu acho que zero chances de ter qualquer um desses pensamentos anteriores. Não tem como. Aqui, a enorme extensão de 18 faixas, 1 hora e 1 minuto, que poderia soar como uma mera, sei lá, megalomania que aflige a música atual, eu acho que ela usa isso da melhor forma. No caso, vamos lá, de ir de canções de amor sinceras, com um coração enorme e letras muito, mas muito honestas, até hiper e mega descarados hinos pop e grudentos como Chiclete, e funciona horrorosamente bem aqui nesse trabalho. E aí vamos lá, pro ponto que levou o disco a ter essa forma final. Primeiro, aqui eu acho que é a Taylor buscando o seu melhor para recuperar a sua essência. E quando eu digo melhor, é o disco puxar muito do lirismo pessoal que ela passou fortemente em trabalhos como o Speak Now de 2010, e o lance da produção do álbum, a sonoridade soar uma coisa mais synth pop, meio 1989, ou seja, unir bons exemplos da sua própria discografia para poder criar essa nova etapa sua. Quanto à questão sonora, esse retorno a esse som mais synth pop, com certeza a gente tem que acreditar ao Jack Antonoff do Bleachers, grande produtor do pop atual, o cara que participou da produção, composição do Reputation e também do citado 1989, ou seja, além de ser um cara que já conhece a Taylor e sabe como trabalhar com ela, parece que ele entende que esse tipo de som extrai também o melhor dela, pelo menos ele sabe como aplacar e fazer com que ressoe melhor as coisas nela,
Como eu acho que também ele entende de outras estrelas pop. Ele, por exemplo, vai produzir um novo disco, produziu no caso, né, da Lana Del Rey, que sai sexta-feira agora, o Norman fucking Rockwell, que eu tô ansiosíssimo pra ouvir. E também produziu o melodrama da Lorde. E aí entra o segundo ponto, que é uma sonoridade que remete pra mim muito ao 1989, junto com coisas do melodrama e da Lorde. Em vários momentos do álbum, eu sinto características da Lorde sendo somadas às da Taylor. E aí a gente pode colocar a cadência da voz, seja ritmo, alcance, pronúncia, os sintetizadores, os pianos, as batidas, como ela constrói as músicas, com as suas pausas, suas viradas, os momentos de intensidade, o que acaba criando um conjunto muito novo e muito interessante. O que acaba pra mim soando esse trabalho como uma espécie de um Technicolor Bubblegum que soa altamente divertido, com melodias que em vários momentos são muito deslumbrantes, cintilantes e que nunca deixa de soar absurdamente confessional quando precisa. E por falar em confessional, a gente vai pro terceiro ponto, que é o elo de união do trabalho, que é a parte da escrita do disco. E aqui ela me remete a outra cantora que resolveu também se abrir em 2019 e fez um dos grandes discos pop do ano, e pra mim um dos grandes discos do ano, que é a Ariana Grande e o seu Thank You Next. Eu acho que não só pelo fato de se abrir e soar sincera, mas eu acho que aqui a Taylor também consegue me passar que ela está muito bem obrigada consigo mesma. A faixa de abertura do álbum, a Forget That You Existed, eu acho que ele é um ótimo exemplo, muito bem como o disco funciona, tanto em mensagem pessoal quanto em narrativa. Ele é aquela ode ao momento, depois de um rompimento ou de uma briga, que você percebe que você não tá mais pensando naquela pessoa, sabe? Você tá conseguindo se desvencilhar e é aquele let it go gostoso, suave, que todo mundo se sente bem. E ela canta nessa música: eu esqueci que você existia e eu pensei que isso iria me matar, mas não. E foi tão legal, tão pacífico e tranquilo. Eu esqueci que você existia, não é amor, não é ódio, é apenas indiferença. Essa música, inclusive, ela parece ter uma espécie de resquícios, principalmente na parte da letra, de Reputation. Só que, de novo, o que muda é como ela aborda o assunto, a mudança de chave que essa música e que esse trabalho, essa levada dela representa aqui. Aqui não vai ter hinos com cara de vingança, não vai ter nenhuma tentativa de obter a última palavra, de ser a Taylor fodona, e sim uma Taylor com um tom mais leve. Exemplos muito bons disso, principalmente pelo bom humor que a Taylor, ela sabe muito bem fazer, ela emprega aqui em vários momentos. Ela é uma Taylor mais espirituosa, de novo, de bem consigo mesma, que quer refletir isso para os outros, sendo um contraponto da própria seriedade que permeou a personalidade que ela criou no Reputation. Eu acho que também, para acentuar, acho que essa parte da escrita, um dos principais dons que a Taylor tem como compositora é a capacidade de escrever letras que são ao mesmo tempo intensamente específicas, ao mesmo tempo que elas soam universalmente relacionáveis. Vamos lá, eu, por exemplo, fico em várias vezes meio perdido ao ouvir uma música, ou ver um clipe em que contém tantas, ou sei lá, mais referências ao seu lore do que quando eu tô vendo um Stranger Things ou um Jogador Número 1, que são coisas extremamente autorreferenciais de outros lados, sacou? Parece que eu tenho que ter uma certa cartilhazinha pra compreender essas coisas, esse lance de não conhecer a mitologia dela e sentir em alguns momentos que parece que é meio necessário, sei lá, pra poder apreciar e entender a sua obra mais a fundo, me faz às vezes me sentir um pouco afastado das músicas dela. E aqui ele me soa o tipo de trabalho que é pra mim, ou pra pessoas, sei lá, que não conhecem a fundo a Taylor, sacou? É um trabalho mais acessível, as músicas são mais diretas, são mais sem firulas, o alcance ele soa mais amplo, mais convidativo. E aqui mora digamos, a requentada dualidade da sua música. Ela funciona como, sei lá, um objeto de fascinação, permitindo com que a gente dê uma espiada íntima e rara, como acontece no disco também da Ariana Grande, na vida pessoal de uma grande celebridade, ao mesmo tempo que presenteia também o público com um arsenal de pontes catárticas, refrões grandiosos e emocionais, que você pode ao mesmo tempo cantar e o seu coração, o coração do público for quebrado por alguém. Então a Taylor consegue funcionar muito bem aqui. Esse disco mostra
bem esse aspecto dela. E aí vamos adentrar agora o arsenal de músicas de disco, porque é muita música mesmo. Começando com um porém. Eu tenho um porém do disco, esse é um porém dele. Que é, eu acho os singles, eles não soam tão fortes quanto outras canções do trabalho. Tem outras músicas do disco que eu gosto mais. Mas eu não acho que os singles são ruins. Eu acho que eles vão variando de qualidade. Começa fraco, vai pra ótimo. Até porque Lover, eu acho que é uma das melhores faixas do álbum. Já começando por ela. Uma faixa que ela é adorável, ao mesmo tempo que é muito melancólica. Sugere, inclusive, que a Taylor, se quisesse, poderia, sei lá, em paralelo, eu acho que seguir uma carreira ali de cantora de country alternativo. O primeiro single é, pra mim, a mais fraca. Talvez, inclusive, uma das músicas mais fracas do trabalho. Ela é um dueto com o Brandon Urie do Panic! At the Disco, que eu entendo, talvez, porque ele pode ter sido escolhido como primeiro single, por talvez ser essa reintrodução hipercolorida do lado divertido da Taylor. Mas eu acho que ele acaba forçando a barra demais em alguns momentos ali. Ele parece uma espécie de um jingle para anúncio de TV, meio brega, que tem uma cara meio, às vezes, de música infantil, meio galinha pitadinha, sei lá. Ele fica preso na sua cabeça, mas não é de um jeito bom. Já os dois outros singles, o You Need to Calm Down e Archie, pra mim funcionam bem. Primeira faixa, dinâmica, vivaz, divertida, bem intencionada, inclusive, na defesa da comunidade LGBTQ. A segunda, uma música mais reluzente, uma canção de pop reluzente, se beneficia muito pela simplicidade leveza na construção das suas melodias. E aí vamos lá, vamos citar as outras faixas que eu acho que são destaques. Não vou falar de todas as faixas, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, o vídeo já está um pouquinho grande. Cruel Summer, segunda faixa do trabalho, uma ótima música pop co-escrita por Annie Clark, popularmente conhecida como St. Vincent, onde a Taylor canta conscientemente com uma sagacidade monstra. Eu te amo. Não é a pior coisa que você já ouviu? Cara, que frase foda. The Man, uma das músicas mais legais do trabalho. Tem um quê de Sober com Homemade Dynamite, do melodrama. Aqui a Taylor, ela se imagina como seria a cobertura que a imprensa teria dela se ela tivesse nascido um cara. Uma cutucada brusca e necessária nos padrões sexistas que há na cobertura de imprensa aí no mundo. I Think He Knows, o tipo de letra que ela soa mais econômica, ainda que ela é muito evocativa. Inclusive é o tipo de letra pelo qual ela foi meio que construindo a sua reputação, uma música embalada pelo que talvez seja o mais próximo que eu já tenha ouvido, pelo menos que eu lembre assim, da Taylor como um meio funk music aqui, meio pop, meio bumblegum ali, tudo misturado, o aspecto dela, gostei. Acho que talvez a música que eu tenha mais gostado do trabalho, eu não tenho certeza, tenho minhas dúvidas ainda, mas eu adorei essa música, Miss Americana and the Heartbreak Prince. Alguns dos lirismos mais poéticos da Taylor no trabalho, talvez nos seus últimas escritas, é uma música que ela funciona em camadas, ela pode ser interpretada tanto como escrevendo um romance colegial, como as razões que a Taylor começou a se tornar mais politicamente ativa, ter uma voz política. É o tipo de música que ela mostra que ela pode soar impactante sem precisar se descaracterizar. A Low Reputation é tipo isso aqui é um ótimo exemplo. Paper Rings, outra música que eu adorei pra caralho, o som que tem uma sacolejada ali de umas panderolas ali, uma cara meio de pop dos anos 80, começo dos anos 90, pontuada por sons que parecem um Ramones pop, creio, os A.O.s ao longo da faixa, os gritos meio de torcida ao longo dela, e partes que parecem uma coisa meio No Doubt, meio o Paramore nos seus dois últimos trabalhos, ou seja, duas coisas que eu amo. Divertidíssima essa faixa. Death of a Thousand Cuts, cintilante pra caramba a música, com ecos de Fleetwood Mac. Ai, Cristo amado. Da era do Tango in the Night. Interessantíssima. Essa faixa, quando eu ouvi ela, eu fiquei meio de cara com ela. Muito agradável mistura, tanto de sax quanto de trap. Caralho, que foda. Sério, False God, ótima música. E pra fechar o disco, fechar pelo menos as faixas que eu digo assim, que são meus destaques, é A Torcedora de Corações, meu Deus do céu, música bonita. A parceria que todo mundo já esperava com a Dixie Chicks, as Dixie Chicks, né, um dos grandes nomes do country de todos os tempos, pra quem nos anos 90, ali, nos anos 2000, essas mulheres foram um arrebatamento, um estouro. Soon You Get Better, onde a Taylor, ela também nessa música, ela dá uma espécie de uma palhinha, um possível, e aqui eu digo, muito bem-vindo, retorno às suas raízes country, por favor, faça mais isso, Taylor, que você realmente destrói fazendo esse tipo de música, que é um instante de afeto pra sua mãe na luta contra o seu câncer. Cara, a Taylor, ela canta aqui nessa música com naturalidade, uma compaixão
enorme que qualquer pessoa, acho que, sei lá, teve parente que passou por isso, já precisou visitar amigos ou que passaram por essa situação péssima, eu acho que vão se relacionar muito bem com essa música. Recentemente, ela disse numa entrevista à Vogue, separei 2 trechos aqui da entrevista, que, assim, há tantas maneiras pelas quais esse álbum me parece um novo começo. Esse álbum é realmente uma carta de amor para amar em toda a sua glória enlouquecedora, apaixonante, excitante, encantadora, trágica e maravilhosa. E eu acho interessante esses 2 trechos da entrevista porque eles são bem complementares. Ele é um recomeço, mas ele não é como muitas pessoas esperavam, como talvez até eu esperasse. Ele é um disco sobre amor e amar, mas ele não é do jeito que se espera que seja. Eu acho que todas as músicas aqui, mesmo que tendo os seus pontos, talvez mais, até por ser 18 faixas, ela aproveita bem essas 18 faixas, mas tem faixas aqui que não são tão boas quanto outras, não são tão highlights, mas ela consegue, no geral, as músicas compartilham bem, uma produção que ela é luminosa, ela tem uma energia que parece a Taylor na sua forma mais pura. Uma popstar que, ao longo de uma carreira de 13 anos, 7 álbuns, pelo menos uma dúzia de músicas que já estão imortalizadas na iconografia da cultura pop. Ela prova aqui que não só é uma das mais fortes compositoras no meio pop, como também é uma das grandes, eu acho que pioneiras no jeito de como você se relaciona com o seu público. A união dessas 2 coisas faz a Taylor ser muito foda. Então por isso eu vou dar nota 8 pra esse trabalho. Gostei de ter gostado desse disco pra caramba. Então, se você gostou desse disco também, se você gostou do meu reviewzinho, comenta aqui embaixo. Não se esquece de curtir, de comentar e de compartilhar e de falar outras coisas que você quer que eu comente aqui no canal. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.